Boa tarde, doutor Márcio Noronha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente queria agradecer desde o início o senhor colaborar com o conhecimento, né, e partilhar aí um pouco da sua sabedoria. E queria saber também um pouquinho da sua trajetória, como que o senhor se ingressou na odontologia, iniciou. Eu que agradeço a One Surgery e todos os envolvidos aqui nesse projeto aqui no IN 2024. E é um imenso prazer estar aqui com vocês, no estande de vocês, falando um pouco sobre a nossa trajetória na odontologia, né, e na implantologia especificamente, né. Eu sou cirurgião dentista formado há 30 anos pela Universidade de São Francisco. Sou especialista em implantologia oral pelo Hospital da Aeronáutica de São Paulo há 24 anos, né? E estamos aí na caminhada desde então, reabilitando sorrisos, né? Promovendo saúde bucal, e faço parte de uma equipe maravilhosa de reabilitação bucal do Dr. Márcio Folletto, do Dr. Paulo Hebert, né? A gente dá os cursos de carga imediata no CTA aqui no Ipiranga. E não posso deixar de falar também que sou filho de cirurgião dentista. Meu pai exerceu a odontologia por 47 anos, né? E eu já estou há 30, então são mais de 70 anos aí que a família cuida da boca do brasileiro, né? Ainda tem uma trajetória. Do sorriso dos brasileiros, né? E é com muito orgulho e com muito amor à profissão. Então a nossa trajetória, falando rapidamente, apesar de tantos anos, né, ela é uma trajetória incrível, num país onde a odontologia é de primeiro mundo, mas a saúde bucal ainda é deixada de lado pelos políticos, né, que é uma pena, mas a gente está nessa luta aí desde então, promovendo saúde bucal e cuidando dos brasileiros, né. E o seu pai, ele era cirurgião, clínico geral? O meu pai se formou em odontologia pela Universidade de São Paulo, né? Um cara extremamente inteligente, passou no concurso em segundo lugar, né? Ele foi um dos meus maiores mestres e influenciadores, né, na profissão. Eu cresci vendo meu pai cuidando dos pacientes, então eu cresci dentro de um consultório odontológico, né? Então não são só 30 anos de formados, né? A gente está nesse mundo, nesse universo desde pequeno, né? Então eu assistia a luta do meu pai diária, né? Ele também foi militar da Força Aérea Brasileira. Eu servi na Força Aérea Brasileira por 10 anos, tenho esse orgulho, essa honra, né, de ter servido o meu país pela Força Aérea, onde eu fiz a minha especialização em implantologia, e ter tido um pai que serviu a Força Aérea Brasileira, serviu a nação por mais de 30 anos, né, dando a sua vida, o seu sangue para fazer esse país grandioso. Não, é um exemplo. Então, assim, já eu falo que tem gente que convive, eu falo até que eu também sou dentista e faço implante. Ah, que bacana, aí, colega. Colega. E eu falo que a minha secretária tem hora que ela sabe de coisas que outros dentistas não sabem. É verdade. E você já nasceu dentro do consultório, e querendo ou não, o seu pai passou para você uma bagagem Sim. que para outras pessoas ter é com muito tempo. Sim, a gente pegou amor vendo ele e cuidando das outras pessoas, né? É muito legal isso. Tenho uma gratidão imensa a Deus por ter tido essa vantagem, né, que muitos colegas não têm, né? Às vezes eu estava vendo o Dr. Carlos falando hoje de manhã, tem ninguém na família dele, né, odontólogo, e ele começou do zero, né. Eu já tive um empurrãozinho, né, com o pai dentista, ensinando o pulo do gato, porque muitas coisas não são ensinadas na teoria, né? na prática, né. A gente tem muita teoria na faculdade, mas a odontologia é uma profissão extremamente prática, né. Você tem que ter o conhecimento científico, tem que ter o conhecimento
que você adquire na universidade, mas na hora do front, na hora do vamos ver, a história é outra, né? Entendi. E o senhor foi buscando a implantodontia logo depois entrou nos cursos na aeronáutica, que foi onde o senhor buscou a especialização. Eu tive a sorte também de fazer o curso na Força Aérea. Assim que eu me formei, eu já ingressei nas fileiras das Forças Armadas, né? Trabalhando como oficial R2 da Força Aérea Brasileira. Inclusive, trabalhei aqui do outro lado da rua, aqui no Hospital da Aeronáutica de São Paulo, durante 5 anos. Trabalhei no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo também, como cirurgião dentista. E eu tive essa sorte de trabalhar com militares da área da saúde, no Hospital da Aeronáutica principalmente, que tinham uma experiência muito grande. Então, além desse know-how que eu adquiri com um pai dentista, né, uspiano, eu ainda consegui ter a vantagem de ter vários mestres no hospital onde eu trabalhava, né? Fora a faculdade também, que foi sensacional, né? Mestres que eu não esqueço até hoje, né? Como o Dr. Ercílio, que me deu aula de anatomia, um tremendo de um anatomista, o cara é uma sumidade em anatomia, né? De cabeça e pescoço, respeitado não só no Brasil, mas fora. Então a gente costumo dizer que nós somos um retalho, né? De vários mestres, né? E o Dr. Noronha aqui, carrega vários retalhos, né? E de vários mestres incríveis que a gente teve durante a caminhada na nossa formação. A implantologia, ela surgiu de uma necessidade, porque meu pai ele não era implantodontista, mas ele era protesista. Fazia próteses incríveis, né? Mas com o surgimento da implantologia a forma como ela veio crescendo no Brasil fez com que a gente buscasse dominar a técnica de reabilitação implantológica. A gente percebeu que era uma tendência na época, são 24 anos como especialista. Então eu fui buscar fazer a implantologia para trazer para dentro do nosso consultório a reabilitação através dos implantes, né? Entendi. E aí, quando que passou a fazer a cirurgia de zigomático? Especialização, a gente, por estar dentro de um hospital, a gente tinha um material humano muito grande para reabilitar, né? Uhum. A clínica odontológica da Força Aérea atende muitos pacientes, até hoje é assim, né? Acho que hoje em dia o quadro de oficiais dentistas deve ser muito maior do que naquela época, né? Tanto os da ativa como os temporários, né? Uhum. Então são muitos dentistas para atender a família da Força Aérea, não só os militares, mas os dependentes e tudo mais. Além das missões que a Força Aérea faz fora, em outras missões cívico-sociais em outros estados, como na Amazônia e por aí vai, né? Então a gente foi adquirindo essa expertise, vamos dizer assim, do zigomático já logo de cara, no curso de especialização. Só que naquela época, o implante zigomático era um implante, vamos dizer assim, agressivo, passava por dentro e o pós-operatório do paciente era muito complicado. O paciente tinha problemas com sinusopatias, né, com muita secreção purulenta e tal. Então eu fui largando a técnica, porque eu achava que eu criava mais problema do que o contrário, né, do que reabilitar o paciente. Então eu fui deixando essa técnica de lado. Também cheguei a acompanhar e fazer reabilitações com enxertia, né? Então o médico nosso, do ortopedista, tirava uma quantidade excessiva de osso da crista do ilíaco do paciente para fazer essas reabilitações, né? E depois você ficava vendo no hospital, você encontrava com o paciente no corredor, paciente com dificuldade de ambulação, com dor na boca, então você fala, caramba, isso não é promover saúde, né? Isso é você causar um outro problema no paciente, né? Meu pai até brincava comigo, nossa filha, muita vontade de ter dente, né? O paciente sofre muito, mas é uma necessidade. Então eu esperei a técnica evoluir. Com o passar dos anos, e a gente acompanhando a evolução da implantodontia, eu acabei cruzando com alguns mestres aí que estavam tentando técnicas novas, né? Buscando fora do país, com outros mestres, técnicas novas. E aí a gente acabou acompanhando, até que eu encontrei o Dr. Márcio Foleto numa live que ele estava fazendo online, e eu falei assim, pô, que legal, acho que agora é a hora de ver como é que está a implantologia com relação ao implante zigomático e outras técnicas que estavam surgindo, implante
pterigóide, implante transnasal. Quer dizer, a implantologia ela evoluiu demais, ela subiu vários degraus aí, né? Então hoje ela está mais avançada, com técnicas mais modernas, onde a gente pode ter aí mais recursos para reabilitar o nosso paciente. Nisso, o senhor já falou para a gente um pouquinho até da questão de que as cirurgias no início tinha grande morbidade. Hoje em dia, querendo ou não, a qualidade que entrega para o paciente no pós-operatório é melhor. Muito melhor, né? É muito melhor. Hoje você tem implantes melhores, você tem técnicas mais avançadas, você tem instrumentais melhores, com uma qualidade assim de primeiro mundo, né? Como os da One Surgery, que a gente vem usando nos cursos, né? Que a gente vem dando aí com o pessoal, com a equipe 4.0 do Dr. Márcio Folletto, do Dr. Paulo Herbert. Então a gente tem visto que nós temos uma odontologia hoje que não deixa a desejar para ninguém em nenhum lugar do planeta. Muito pelo contrário, a gente acaba sendo até comentado lá fora. Sim, não. E essa evolução de estudo e técnica forçou, eu falo que forçou as empresas e tudo, a tecnologia, a ter um olhar e aprimorar os instrumentais para vocês. Que antes não tinha tanto essa atenção. A gente tinha que buscar instrumentais de boa qualidade lá fora, hoje a gente não precisa mais, né? Hoje a gente tem empresas incríveis aqui no Brasil que trazem instrumentais de altíssima qualidade. Então é muito bacana e gratificante para a gente que gosta de fazer uma cirurgia limpa, né? Uma cirurgia bonita. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus alunos, para os acadêmicos aí, em relação de conselho que daria sobre toda essa trajetória em relação, e agradecer desde já a colaboração. Poxa, legal. Eu vou falar o que meu pai sempre me falou, né? Odontologia é uma profissão maravilhosa. Ela te dá condições de você conhecer pessoas incríveis como paciente, como colegas, né, nos cursos, né? É uma profissão que te dá um suporte bacana para a família, porque nós temos uma odontologia de primeiro mundo, mas nós estamos no país dos desdentados, né? Então o mercado de trabalho é amplo, apesar da concorrência, né? Mas eu acredito muito nos profissionais que estão cada vez mais se especializando, buscando mestrado, doutorado, fazendo cursos aqui e fora. Esses estão se destacando e esses consultórios sempre estão cheios de pacientes, né? Sim. Então a mensagem que eu deixo para o pessoal que está se formando, para os meus alunos, né, da especialização, para os alunos das pós, dos cursos de carga imediata, é que coloquem amor, onde você coloca amor, dedicação e muito estudo, não tem como não ter sucesso, né? O sucesso é prazeroso, né? Muito prazeroso. Muito prazeroso. Agradeço pela colaboração. Agora ele vai ficar um pouquinho e explicar um pouquinho sobre a técnica do zigomático, né? É isso aí, nós vamos mostrar 4 casos aí incríveis que a gente fez aí esse ano e o ano passado, e falar sobre carga imediata, né? E sobre o vomer, que é um osso discriminado pelos colegas implantologistas, e é um osso incrível para fazer uma resolução protética bacana para o paciente. Vamos lá, vamos em frente. Obrigado a vocês.